Olá pessoal, vamos começar essa aula aí da onde a gente parou, né? Vamos começar aqui abrindo o terminal, segurando o botão Shift do teclado e clicando com o botão direito do mouse, abrir janela de comando aqui, vou digitar aqui npm rum dev. Muito bem, abriu aqui o nosso projeto no navegador, né, rodando no servidorzinho local. Vamos abrir aqui o console, né, clicando com o botão direito do mouse, inspecionar ou Ctrl Shift I. Vem aqui no console, já apareceu ali o que a gente está fazendo. Então deixa eu só dar uma organizada aqui. Então vamos falar um pouco sobre objetos, né? Objeto, pelo termo matemático, objeto, conjunto, classe são a mesma coisa. E eles não têm definição, né? Porque você não consegue definir, né, o que é o conjunto ou o que é uma classe, mas você sabe o que é, né? Se eu te perguntar para você definir um objeto, né, no geral não tem como definir, mas você sabe, você pode me responder um copo, uma colher, e etc. Ou um conjunto, né? Se eu te perguntar, dá um exemplo de conjunto, você pode falar um time de futebol e assim por diante. Então a ideia em si, a definição de objeto, ele é chamado de axioma na matemática. E, a gente sabe, né, o que é um objeto, mas não consegue definir. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar alguns exemplos, né, gerais aí para tentar exemplificar o que é um objeto, né? Um objeto ele sempre vai ter propriedades. As propriedades elas são características do meu objeto, né? Alguns objetos, algumas classes, elas terão também ações. Por exemplo, se eu definir uma classe chamada animais, né, os meus animais eles vão ter propriedades, né, características, por exemplo, quantidade de patas ou quantidade de membros, né, cor de olho e etc. Essas são características que definem o meu objeto, né? E minha classe animal, ela também vai ter ações, falar, andar, etc. Então isso são ações que minha classe vai ter. Mas nem todo objeto ele possui ações. Um copo, por exemplo, um copo ele tem propriedades, né? Altura, raio, né? Se ele for a maioria dos copos aí tem um formato cilíndrico, né? Então nível de transparência, né? Então ele tem propriedades, mas um copo não tem ação, né? Isso é um objeto inanimado.
Então, toda a minha classe, ele vai ter propriedades, que são as características que definem o meu objeto. E alguns deles vão ter ações também, né? Um carro, por exemplo, um carro seria um objeto com propriedades e com ações, né? Que a gente chama de métodos, né? Então, as características dos nossos objetos a gente chama de propriedades e as ações que ele executa a gente chama de métodos, né? Então, um carro ele vai ter propriedades e métodos, né? Uma propriedade de um carro, você poderia dizer a velocidade que ele consegue atingir, né? Então, a velocidade máxima ali do meu carro é uma propriedade, uma característica que o meu carro tem, né? E uma aceleração, por exemplo, já é uma ação, né? Então ele vai acelerar, ele vai executar uma ação. Então, acelerar seria um método que eu tenho no meu carro. Trocar marcha, né? Isso seria um outro método. Então, toda ação que o meu objeto executa, né, eu chamo de método. E toda a característica do meu objeto eu chamo de propriedade. Vamos criar aí a nossa primeira classe para exemplificar, né? Então, eu venho aqui na minha pastinha JS, clico o botão direito, New File, né? Então vou criar aqui uma classe chamada animais. Aliás, vamos criar uma classe chamada mamíferos. .js. Então aqui eu vou começar com uma palavra chave, né? No JavaScript a gente tem algumas palavras que são reservadas dos sistemas. Uma delas é a palavra class, né? Que define uma classe. Ou seja, essas palavras-chave a gente não pode utilizar elas para fazer outras coisas. Elas pertencem ao sistema. Se eu tentar utilizar ela para fazer outras coisas, meu sistema vai dar erro, tá? Então, class é uma palavra-chave que eu não posso utilizar aí, né, em outros lugares. Então vamos lá. Class. E aí o nome da minha classe vai ter o mesmo nome que eu dei. Lembrando que por convenção o nome da minha classe aqui, né, por ser uma classe, ela inicia com letra maiúscula, tá? Então toda classe deve, né, iniciar escrita com a letra maiúscula. Então aqui o nome da minha classe, mamíferos. E aí eu abro chaves e fecho chaves também. Dou um enter aqui. Então aqui está definida a minha classe. Eu vou exportar para poder utilizar ela em outros lugares. Export default. Todas essas palavras são palavras-chave, tá? A gente só pode utilizar elas para esses propósitos. E aí o nome da minha classe. Ponto e vírgula no final aqui dessa linha. Ctrl S para salvar. Então, já criei aqui a minha classe, tá? É claro que essa classe aqui ela não está definida ainda, né? Porque
como eu falei, uma classe, né, ou um objeto, ela precisa ter no mínimo algumas propriedades, né, que vão definir como que é o meu objeto. Então aqui, para a gente acrescentar algumas propriedades, basta a gente digitar aqui o nome das nossas propriedades, né? Por exemplo, voz, né? Meus mamíferos possuem voz, né? Igual aqui eu vou só abrir e fechar aspas, né? E ponto e vírgula no final. Então a voz do meu mamífero, para a gente definir, né, uma variável que a gente chama, né, eu vou explicar isso na próxima aula, a gente sempre precisa de duas coisas, né? Uma delas é o nome da nossa variável, né, que eu chamei aqui de voz, e a outra, né, é o valor que minha variável possui, né? Eu vou falar isso na próxima aula, mas com mais detalhes sobre alguns possíveis valores, né? Então é assim, sempre, por exemplo, que alguém pergunta para você, né, qual é a cor do seu cabelo, então cor do cabelo seria o nome de uma propriedade que você possui, né? Cor de cabelo. E aí você vai passar um valor para essa pessoa, vai retornar um valor, né? Então ela pesquisou aí com você o nome da sua variável, que é cor de cabelo, né? Uma propriedade que você tem, e você retornou para ela o valor, que sei lá, pode ser castanho, vermelho, azul, enfim, né? É o valor que possui essa variável cor de cabelo que você tem. Então é mais ou menos isso. Então vou colocar aqui voz, né? Sei lá, latido, um exemplo, né? E cor do olho, né? Aqui no JavaScript, em outras linguagens também, a gente não pode, né, escrever nomes de variáveis com espaço. Então, não pode ter espaço aqui no nome da variável. Tá? Então, para separar aqui, a gente algumas vezes, né, escreve com a primeira letra da próxima palavra em maiúsculo. Mas isso eu vou falar mais detalhadamente na próxima aula. Então, cor do olho, preto, um exemplo. Então, meu objeto aqui eu já posso utilizar ele, né? Ele já contém algumas propriedades, ele já está definido, né? E isso aqui é um objeto que já está definido, ele já tem propriedades, tá? E aí eu posso usar essas propriedades. Vamos dar um Ctrl S aqui e agora a gente precisa instanciar nosso objeto, né, que seria como criar de fato, né, objetos reais, né. Aqui eu estou definindo, né, o que é o meu objeto, mas ele ainda não existe no mundo real, né. Ele só está definido, né, ele tem algumas propriedades, eu sei o que ele é, mas ele ainda não existe. Então, para a gente fazer ele existir, a gente vai criar, né, um objeto ou de mais objetos pertencente à mesma classe, mamíferos, tá? Então, quando a gente cria um novo objeto, um objeto real, a gente chama de instanciar. A gente vai instanciar esse nosso objeto, tá? Então, vamos voltar lá na classe main, abrir ela aqui com dois cliques. E a gente, né, vai importar, vamos deletar isso aqui que a gente estava testando. Então vamos importar
a nossa classe para que a gente possa utilizar ela aqui na classe main. A gente precisa importar ela. Então, vamos fazer aqui a palavra-chave import, né? E aí a gente vai dar o nome da nossa classe, mamíferos, from, né? Da onde a gente está importando ela. E aqui entre aspas a gente vai colocar onde ela está. Como ela está no mesmo nível que a minha classe main aqui, ela não está dentro de outra pasta, eu vou utilizar aqui ponto barra, né? Como ela está aqui no mesmo nível da minha pasta main. Se ela estivesse dentro de outra pasta, eu ia colocar aqui ponto barra também, o nome da pasta e o nome da minha classe. Ela já aparece aqui na listinha, né? Eu posso clicar aqui nessa listinha, ele já vai colocar aqui. Não precisa ter o ponto .js aqui na hora que a gente estiver importando, apenas o nome mesmo na nossa classe. Ponto e vírgula no final, né? Habitue-se a colocar aí sempre no final de uma linha, né? Ponto e vírgula para estar encerrando aí você está dizendo que está encerrando essa linha aqui de código. Então a gente já importou, agora a gente pode instanciar, né? Vamos criar aqui uma nova variável, né? Lembrando que uma variável sempre vai ter um nome e um valor, tá? Então eu vou colocar aqui a palavra-chave var, e aí eu vou dar um nome para a minha variável, um exemplo cachorro, é igual, e aí eu vou criar o objeto real, né? Utilizando a palavra-chave new, é um novo objeto que eu estou criando. E qual que é a classe do meu objeto? Mamíferos. Aqui. Opa, saiu errado. Mamíferos. E aqui eu abro e fecho parênteses, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Ponto e vírgula no final. Então, aqui agora eu tenho um novo objeto, né, da classe mamíferos. Então, um objeto real chamado cachorro. Posso criar quantos objetos eu quiser, né, que pertencem a essa mesma classe. Vamos criar um outro objeto aqui. Pode ser um gato, por exemplo. E o mamíferos também, né? Então os dois objetos, tanto o gato que eu criei aqui, o cachorro, eles pertencem à mesma classe mamíferos, tá? Então os dois têm as mesmas características, as mesmas propriedades. Então se eu vim aqui, vamos colocar aqui, vamos testar, né? Para a gente acessar as propriedades, né? É a mesma coisa quando alguém chega para você e pergunta aí qual é a cor do seu olho, qual é a cor do seu cabelo, é a mesma coisa, né? Então a gente vai perguntar aí para os nossos objetos, né, qual que é a voz dele ou qual a cor do olho, né? Então vamos, por exemplo, dar aqui um console.log, né? Então vamos perguntar aí para o nosso cachorro qual é a voz dele, por exemplo. Para a gente fazer isso, acessar as propriedades do nosso objeto, a gente utiliza o ponto, tá? Então, cachorro, ponto, né? E a propriedade que a gente quer perguntar para ele. Então, vamos perguntar para ele sobre a voz. Vou colocar aqui voz, cachorro.voz, né? Uma das propriedades que tem a minha classe aqui, mamíferos, né? Então vamos lá, ponto e vírgula aqui no final que eu encerrei a linha, Ctrl S para salvar, e aqui para mim apareceu um erro, né? Nas próximas aulas eu vou falar aqui sobre os erros, né? Aqui ele está falando que eu escrevi uma palavra errada. Então, vamos colocar aqui a palavra certa, mamíferos. Pronto. E apareceu lá pra gente, né, o nosso objeto respondeu para nós qual que é a voz dele, né? Olha lá.
latido, né? Que é o valor que tem a variável dele, né? Então, o valor dessa variável voz é latido, né? Então, sempre a gente tem o nome da propriedade e o valor que ela possui. Vamos perguntar agora para o nosso gato, na outra linha, console.log, né, a cor do olho dele. Então, que é uma outra propriedade aqui dos mamíferos, né? Como ele pertence a essa classe, todos os objetos que pertencerem a essa classe vão possuir as mesmas propriedades, né? Então vamos, não significa que os valores são os mesmos, tá? Mas as propriedades são as mesmas. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Cada uma das pessoas aí que você pode conhecer, todas elas têm, né, uma cor de cabelo, né? Um exemplo. Se você perguntar para mim qual é a cor do seu cabelo, eu vou te responder, né, a cor do meu cabelo e você também. Então todos nós temos essa propriedade em comum, né, que seria a cor do cabelo, um exemplo. Mas cada um de nós temos um valor diferente, né? Por exemplo, meu cabelo é castanho e se eu perguntar para outra pessoa qual é a cor do cabelo dela, ela vai falar vermelho, amarelo, né, o preto, etc. Então, cada uma das pessoas, todas elas possuem a mesma propriedade, porque pertencem à mesma classe. Mas não quer dizer que os valores dessa propriedade sejam os mesmos, né? Então, vamos colocar aqui gato, né? E para acessar essa propriedade eu vou utilizar o ponto cor do olho. Aqui já apareceu, posso dar um enter, ponto e vírgula no final, né? Ctrl S e vai aparecer ali para mim. Só que como são dois objetos diferentes, né? Se eu perguntar aqui para o gato, né? Gato.voz, né? Vai aparecer ali o latido, né? Então deu algum problema aí. Na verdade não é um problema, é porque a gente já definiu, né, o valor aqui da nossa variável aqui na nossa classe. Mas eu posso deixar aqui em branco, por exemplo, né? Só com aspas aqui, né? Vou salvar aqui a minha classe mamíferos. E a gente viu agora, ficou em branco ali as respostas, né, sobre a voz. E aqui eu posso alterar, né? Para cada objeto eu posso alterar aquele meu valor. Como que eu faço isso? Da mesma maneira, eu vou acessar aquela propriedade e vou passar um valor para ela. Vamos ver aqui, cachorro.voz é igual a latido, ponto e vírgula no final, e aqui eu vou passar gato.voz igual, entre aspas, né, miado, ponto e vírgula no final. Salvei. Agora sim, cada um dos nossos objetos possui a mesma propriedade de voz, só que cada um possui o valor da voz, né, de diferente. Cada um possui a sua própria voz, né? Então é assim que eu consigo acessar as propriedades da minha classe. Para finalizar aí, vamos, né, fazer aquele nosso commit, né? Vamos subir essas alterações aí para o servidor, né? Aqui o meu servidor local está ligado, né, que está rodando no nosso código. Vamos encerrar ele, Ctrl C para encerrar, né? Às vezes demora um pouco, você pode repetir aqui. Agora sim. Então encerramos aqui, vamos,
né, commitar. Pode ver aqui que o navegador já respondeu aqui, vai começar a dar erro aqui porque a gente desligou, né, o nosso servidorzinho. Então vamos commitar aqui as nossas alterações e subir lá para o Git add ponto para adicionar tudo que a gente fez. Não git aqui, git status, né? Então aqui ele mostra pra gente que a gente modificou a nossa classe main e a gente criou um novo arquivo chamado mamíferos. Tá tudo certinho. Então vamos commitar git commit -m entre aspas criamos a classe mamíferos. Enter. Beleza. Agora é só subir. Git push origin master ok, conferindo lá no servidor, não refresh aqui. Ok, apareceu aqui o nosso commit, né? Criamos a classe mamíferos. Então por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, liga aí o sininho, deixa o joinha aí pra gente e até a próxima aula. Valeu!